100 mil vezes. É mais ou menos isso que o coração bate todo santo dia. Mas o que acontece quando esse motor incansável começa a engasgar e falhar? Olá e boas-vindas a esta revisão clínica profunda. Hoje, o foco é dissecar a insuficiência cardíaca de forma superestruturada. A ideia aqui é construir um mapa mental claríssimo de como um motor cardíaco em falha se comporta, desde a base lá na fisiopatologia até o manejo clínico do dia a dia. Vamos explorar os mecanismos exatos dessa condição que afeta milhões de vidas, mantendo a atenção total no que a ciência médica tem de mais sólido e atualizado sobre o tema. Bora lá? Nosso roteiro clínico hoje é bem direto. Vamos seguir uma ordem cronológica lógica. 1. Definição e impacto global. 2. O motor falho, onde vamos entender a fisiopatologia. 3. Classificando a síndrome. 4. Sintomas e diagnóstico clínico. E, por fim, 5. O arsenal terapêutico, onde vamos detalhar as ferramentas para consertar esse problema. Número 1. Definição e impacto global. Certo? Vamos mergulhar nisso. Para dominar qualquer condição a fundo, é essencial entender o que ela realmente é, na sua essência. A definição clínica padrão ouro deixa bem claro. A insuficiência cardíaca não é só uma doença isolada, tá? É toda uma síndrome clínica super complexa. Notem a ênfase em dois problemas muito claros, um mecânico e um de pressão. Basicamente, ou o coração falha na sua capacidade de bombear sangue e o corpo fica sem suprimento, ou ele até atinge esse objetivo, mas faz isso à custa de pressões de enchimento absurdamente altas. É literalmente um sistema trabalhando no limite, à beira do colapso total. E a escala desse problema é gigantesca. Existe uma prevalência mundial altíssima que afeta a população idosa de forma muito severa. Trazendo para a nossa realidade no Brasil, é uma das principais causas de internação hospitalar no SUS, carregando taxas enormes de morbidade e mortalidade. Além das etiologias clássicas, tipo doença arterial coronariana, hipertensão sistêmica, miopatias e valvopatias, tem um ponto que é absolutamente crucial destacar: a doença de Chagas. Ela continua sendo uma causa determinante e marcante de falência miocárdica no cenário brasileiro, e isso não pode ser esquecido de jeito nenhum. Passando para o número 2, o motor falho. A cascata fisiopatológica. Pensando no coração como motor de verdade, precisamos entender o que acontece quando as engrenagens perdem o ritmo. É uma verdadeira reação em cadeia. Tudo se inicia no passo 1, com um insulto direto ao músculo que derruba o débito cardíaco. Como o corpo tenta consertar isso? Acelerando. No passo 2, rola uma ativação neurohormonal superagressiva, acionando o sistema renina-angiotensina-aldosterona e o sistema nervoso simpático. Só que pisar fundo no acelerador de um motor que já está falhando só queima as engrenagens mais rápido. Isso leva ao passo 3. O corpo começa a reter sódio e água, gerando um remodelamento péssimo na estrutura do coração. E aí chegamos no passo 4, que é a consequência final e desastrosa, um aumento implacável das pressões de enchimento, causando aquela congestão pulmonar e sistêmica clássica. Isso nos leva à terceira parte, classificando a síndrome, fração de ejeção e NYHHH. Entender a patologia é ótimo, mas a categorização é o mapa que guia o tratamento real. Menos de 40%. Esse número é um divisor de águas absoluto. É o limiar clínico crítico que define oficialmente a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Bateu menos de 40%, temos a confirmação de que a força de contração foi gravemente comprometida. O que realmente interessante nessa tabela é como ela divide os fenótipos com uma clareza incrível. Temos a fração de ejeção reduzida abaixo dos 40%, depois aquele grupo intermediário que fica ali entre 41% e 49%, e os casos de fração de ejeção preservada estipulada em 50% para cima. Saber exatamente em qual linha desse quadro o caso se encaixa muda todo o jogo e dita todo o prognóstico. Mas olha só, não é só sobre a porcentagem do exame. Enquanto a fração de ejeção mede a mecânica da bomba por dentro, a classificação da NYHA, que vai da classe 1 à classe 4, mede o que o paciente realmente sente no dia a dia. Qual é a limitação funcional real? Conseguem subir escadas? Falta ar em repouso? E claro, saber se o quadro é agudo ou crônico vai ditar totalmente o ritmo da intervenção ali no pronto-socorro. Parte 4. Sintomas e diagnóstico clínico. Identificando os sinais. É aqui que começamos a juntar as peças do quebra-cabeça e provar que o motor está falhando. A lógica por trás dessa lista enorme de sintomas fica simples quando olhamos para a anatomia.
Se a falha é predominantemente no lado esquerdo do coração, rola um engarrafamento de fluidos de volta para os pulmões. Daí vem a dispneia, a ortopneia, aquela dispneia paroxística noturna assustadora e os estertores crepitantes clássicos na ausculta pulmonar. Agora, se o lado direito trava, o engarrafamento é no corpo inteiro, uma congestão sistêmica pesada, turgência jugular, hepatomegalia, edema nas pernas e ganho rápido de peso porque o corpo está virando uma esponja de líquidos. Acompanhar isso como uma linha do tempo facilita demais na prática. Hora zero. Paciente entra e a suspeita nasce da história e do exame físico. Na primeira hora, ação rápida. Laboratório completo com hemograma, eletrólitos, função renal, glicemia, TSH e os marcadores de ouro, o BNP ou NT-proBNP. Eletrocardiograma e raio-x de tórax na hora. Avançando para as 24 horas, entra o ecocardiograma, que é a grande testemunha ocular para fechar o diagnóstico e cravar a fração de ejeção. Ao longo dos dias seguintes, o cateterismo cardíaco pode entrar em cena, mas só para casos bem específicos que precisam de avaliação nas artérias. E, finalmente, a parte 5, o arsenal terapêutico. Chegamos no ponto alto. Essas medicações não são só comprimidinhos para aliviar a dor, de jeito nenhum. São ferramentas de precisão para desmontar aquela cascata neurohormonal destrutiva que vimos lá atrás. Na tela, temos as classes, os mecanismos e as doses de manual para referência. Essas 3 classes são a linha de frente de bloqueio, super disponíveis no nosso sistema público. Os inibidores da ECA, como o clássico enalapril, ali na casa dos 5 a 20 mg 2 vezes ao dia, os BRAs, como a losartana, entre 50 e 100 mg por dia, ambos silenciam aquele eixo da renina-angiotensina, e temos os beta-bloqueadores, tipo carvedilol, de 3,125 a 25 mg 2 vezes ao dia, que cortam aquela descarga absurda de adrenalina. É o freio de mão que impede o motor de girar no vermelho. A segunda metade desse arsenal é pesada contra a congestão e o remodelamento. Diuréticos de alça, como a furosemida, de 20 a 80 mg dia, e antagonistas da aldosterona, como a espironolactona, entre 25 a 50 mg, tiram aquele volume todo do sistema. Mas atenção total à terceira linha, os inibidores de SGLT2, como a dapagliflozina, em dose única de 10 mg por dia. Eles são um verdadeiro divisor de águas moderno. Não só ajudam na parte metabólica, mas provaram reduzir drasticamente as hospitalizações e a mortalidade geral. Um avanço incrível. Mas olha só, o ponto crucial de tudo isso é o seguinte: não dá para simplesmente prescrever no automático. A regra de ouro é que essas doses de livro são pontos de partida. Na vida real, a titulação tem que ser super cuidadosa, ajustada paciente a paciente, olhando o tempo todo para a tolerância clínica e monitorando de perto a função renal e o potássio. É uma arte baseada em ciência. O que nos deixa com uma enorme reflexão final. A velocidade com que a ciência médica tem trazido novas terapias está mudando um prognóstico que antes era quase uma sentença rígida. Então, até onde exatamente podemos elevar a qualidade de vida e a sobrevida quando usamos um diagnóstico rápido e intervemos agressivamente o mais cedo possível? Dominar essa mecânica da insuficiência cardíaca é essencial para qualquer profissional responder a isso na prática de excelência. Muito obrigado por acompanhar essa nossa revisão clínica de hoje.